Bíblia para a Igreja. O livro de Jonas, com Paulo One. O coração de Deus. Jonas capítulo 4, versículos 10 e 11. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui, trilhamos o caminho proposto pela narrativa de Jonas. Esse Jonas, profeta em tempos de crise, que embora tenha nascido e vivido dentro das fronteiras de Israel, o Reino do Norte, foi enviado por Deus ao estrangeiro, exatamente para os ninivitas, para anunciar uma mensagem dura de juízo. Mas essa história apresenta uma série de reviravoltas. De quem esperamos ver atos de piedade, vemos um agudo egoísmo. Daqueles de quem pressupomos atitudes ímpias, vemos, surpreendentemente, arrependimento, temor, obediência e transformação. Sim, a leitura de Jonas quebra muitos paradigmas que nós temos. O livro de Jonas termina com uma pergunta. Aliás, na Bíblia, apenas Jonas e Naum, que tratam da temática do juízo de Nínive, terminam com esse tipo de recurso literário que nós chamamos de pergunta retórica. Os episódios do capítulo 4, quando Deus perdoa Nínive diante do protesto e da decepção de Jonas, e também do episódio da planta, do sol e do verme, nos mostram que o Deus de Israel não está restrito a Israel. Ele é o Deus criador de tudo e soberano que demonstra a sua compaixão para quem ele quiser. Compaixão. Essa é a essência do coração de Deus e do motivo pela qual Deus poupou, a contragosto do profeta, os ninivitas da sua destruição. Mas o ponto é que a percepção de Jonas dessa compaixão estava mal sintonizada, estava com foco no lugar errado. E Deus, ao dirigir-se a Jonas, aponta cirurgicamente para isto. Jonas, tu tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Ou seja, você está aí lamentando tanto pela perda dessa planta, que te deu sombra e frescor do calor escaldante, mas era apenas e tão somente uma planta. Deus em seguida compara o sentimento de Jonas com o dele próprio. E continua dizendo o Senhor: não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Se Jonas demonstrou compaixão, quanto mais Yahvé. Se Jonas se preocupou com um aspecto pequeno da criação, como uma planta, quanto mais o Senhor não se preocuparia com o ser humano que vive longe dos seus propósitos. Deus, ao contrário de Jonas, não estava preocupado com a grande cidade em termos dos seus muros, sua economia, seu poderio militar ou de sua relevância política, não! O foco da compaixão de Deus estava nas pessoas que habitavam aquela cidade, dos mais de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita da mão esquerda. Meus amados irmãos, Deus olha com um coração pesado à ignorância humana. Essa ignorância do ser humano em relação a Deus é justamente o alvo da sua compaixão. Estamos agora falando do coração de Deus. O sentimento de Deus foi o mesmo sentimento que Jesus demonstrou quando foi crucificado. Ao olhar para os seus algozes, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. É o que o apóstolo Paulo também testificou em 1 Timóteo 1,13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Mas essa compaixão não significa que Deus no final salvará a todos, simplesmente desconsiderando a maldade e a impiedade, não. O próprio Antigo Testamento nos mostra que os ninivitas, que na época foram alvo do favor divino, serão os mesmos que,
dali a alguns anos, serão destruídos. Destruídos pelos caldeus. Destruídos com base em outra profecia feita pelo profeta Naum. Destruição que aconteceu em 612 a.C. Aos olhos do Senhor, os ninivitas careciam de compaixão, pois afinal eles não sabiam discernir aquilo que era bom ou ruim, a sua mão direita da esquerda. A referência aos animais aqui no texto é interessante, pois nos mostra que no olhar de Deus, o nível moral dos ninivitas era equivalente à dos animais. E a linguagem irônica do texto é que Jonas considerou esse fator justamente o motivo deles, os ninivitas, serem destruídos. Entretanto, a compaixão de Deus com relação a esses ninivitas era muito mais profunda do que a raiva que Jonas podia sentir deles. O livro de Jonas termina com uma pergunta da qual não temos a resposta do profeta. Aliás, como disse há pouco, talvez Deus não quisesse ouvir a resposta de Jonas. A função das perguntas retóricas está em nos fazer pensar e refletir sobre nossas ações. Deus queria que Jonas refletisse sobre a essência de todas as coisas, o seu coração. O coração de Jonas estava totalmente desalinhado com o coração do Senhor. Exteriormente, ele obedecera a Deus indo a Nínive, mas Jonas estava voltado mais para seus interesses do que aos dos outros. Jonas somos nós. Um comentarista em Jonas disse certa feita: um Jonas espreita em cada coração cristão, choramingando sua mensagem insidiosa de preconceito presunçoso, tradicionalismo vazio e solidariedade exclusiva. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça e permita que o amor salvífico de Deus, que foi derramado em seu próprio coração, remodele seu pensamento e orientação social. O livro de Jonas nos ensina que Jonas somos nós. Quando temos aquela dificuldade em perdoar alguém que nos cometeu mal, automaticamente excluímos essa pessoa da graça de Deus e desejamos que ela pague até o último centavo pelo pecado cometido. Jonas somos nós quando nos fechamos dentro das paredes das nossas igrejas, achando que Deus está satisfeito apenas na manutenção mais básica da sua obra, enquanto fazemos vista grossa a uma Nínive que perece espiritualmente do lado de fora. Jonas somos nós quando pensamos que podemos dar um nó em Deus e fugir da sua presença como se nada tivesse acontecido. Jonas somos nós quando fazemos a obra do Senhor de forma negligente, indolente, sempre que chegamos à conclusão de que aquela vontade não nos traz vantagem. Jonas somos nós, porque ainda que sejamos crentes, nossos corações ainda estão cheios de pecado, de egoísmo e de mesquinhez. Somos os Jonas de hoje, porque carecemos da mesma compaixão de Deus. Enfim, meus queridos irmãos, Jonas é um exemplo de quem somos todos os dias. E é por isso que a mensagem e a vida desse profeta continuam importantes para cada um de nós hoje. Jonas fala do amor de Deus e de sua compaixão para conosco. Jonas é um dos sinais que apontam para a própria pessoa de Jesus Cristo, como aquele que, por sua morte e ressurreição, fez com que essa compaixão de Deus nos alcançasse definitivamente. Jonas, por fim, nos faz estar mais atentos e sintonizados ao coração de Deus do que ao conforto que uma simples plantinha pode nos oferecer. Jonas é para a igreja, porque Jonas é a palavra de Deus para nós hoje. Que Deus te abençoe e até uma próxima. Tchau.